Caros irmãos, é com grande prazer que estamos aqui para falar mais um pouco dos ensinos de Jesus. Antes de começarmos os estudos, vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus, o nosso Mestre, nosso irmão maior, que nos ampara, que nos auxilia, para que tenhamos uma vida com mais leveza, com mais tranquilidade, compreendendo as nossas expiações, as nossas provas, as nossas necessidades de lições e aprendizado. Que o mestre e os amigos espirituais envolva a cada um com a sua paz, com a sua misericórdia e que tenhamos a capacidade de entendermos um pouco mais de seus ensinos e dos seus estudos. A paz de Jesus esteja conosco. Caros irmãos, neste momento, onde vamos comentar mais um pouco sobre o Evangelho de Jesus, do capítulo 15, Servir a Deus e a Mamon, onde nós vamos aprender um pouco mais sobre as nossas expiações, as nossas provas, provações e lições. Vamos, antes de tudo, elevar os nossos pensamentos a Jesus, nosso irmão maior, o nosso mestre, para que tenhamos coragem, tenhamos misericórdia, fraternidade, solidariedade para convivermos uns com os outros, aprendendo aquilo que necessitamos praticar e, ao mesmo tempo, tendo a fraternidade e o aprendizado em nós. Que vamos nos envolver com a presença do Mestre Jesus e os amigos espirituais, sentindo a leveza e a comunhão destes irmãos em nossas vidas. Que a paz de Jesus esteja conosco. Neste capítulo, capítulo 15, que fala de servir a dois senhores, servir a Deus e servir os deuses da riqueza, colocações da época, o deus pagão Mamon, Jesus traz todos uns ensinamentos de como que nós devemos nos portar. Começamos aqui no item 3, onde fala para nós nos guardarmos da avareza. E ele fala de um homem que sai da plebe, sai do meio do povo, e diz para Jesus pedir para o seu irmão para repartir com ele a herança. Jesus, porém, responde a esse homem: quem constituiu, quem que deu autoridade para você constituir em mim um juiz ou e tomar partido sobre uns e outros? E depois diz: guardai-vos e acautelai-vos de toda a avareza, porque a vida de cada um não consiste na abundância das coisas que possui. Então, quando ele está falando disso, Jesus vai contar uma parábola do pai que tem esses frutos, que tem esse campo, e ele vai plantar todas as coisas, vai colher muitos frutos, vai se fartar desse fruto, e ele vai construir um celeiro muito grande para guardar. E aí ele vai se fartar e vai viver. Muitas vezes nós fazemos isso, igual esse homem dessa parábola, logo após ele cautelar, falar para o moço que ele deveria se guardar de não ser avarento, de não ficar mendigando as coisas, pedindo além daquilo que já tem, daquilo que precisa, daquilo que necessita. Ele conta de um homem muito rico que fez uma colheita muito grande, e nessa colheita muito grande ele resolve fazer mais celeiros para guardar tudo que ele colheu e viver a vida farta, viver com alegria, viver com abundância, viver nas festas, viver despreocupado da vida e da vida espiritual, ficar despreocupado com o futuro.
E nessa parábola, o anjo fala: Nécio, homem louco, não sabes que ainda esta noite eu tomarei a sua alma de volta? Então, quando a gente fala disso, o que que Jesus está tentando dizer? Muitas vezes nós temos mesmo uma preocupação quase excessiva com os bens materiais. Se nós vamos ter uma boa casa, um bom carro, um bom trabalho, ganhar muito dinheiro, e às vezes nós queremos um pouco mais um pouco, como o moço que saiu lá da plebe e veio pedir para Jesus mais um pouco. E nós estamos com a nossa vida tão intensificada nos bens materiais, tão voltado aos bens materiais, que esquecemos da vida espiritual, que esquecemos do nosso futuro, que esquecemos que nós nascemos por um período de tempo na vida material e que, por mais longo que seja esse período de tempo, raramente ele passa de 100 anos. Raramente ele passa de 100 anos. Então, quando a gente tem essa preocupação, e nós vamos viver o nosso dia, acordamos, vamos trabalhar, e mais um dia e outro dia, nós temos mesmo esta falsa ilusão de que a nossa vida é muito longa e que ela não vai se terminar. A vida física que nós vivemos, ela é uma vida finita. Ela tem um começo, ela tem um meio e ela tem um fim. O começo está ali naquele instante que nós nascemos. O meio é quando nós chegamos no outono da nossa vida. Depois nós entramos no inverno, nós chegamos à nossa velhice e nós vamos nos preparando para voltar para casa. Será que esta volta para casa, nós temos as mesmas riquezas, nós temos a mesma abundância que temos na vida material? Com relação a isso que Jesus está falando nessa parábola. Porque como que será a nossa vida lá no futuro? Como que vai ser a nossa vida na espiritualidade, se todo o nosso pensamento, se toda a nossa ação está completamente voltada às coisas materiais? As coisas materiais são imprescindíveis, são essenciais. Não há meio de nós termos uma vida encarnada sem as coisas materiais. Nós vemos e nós não ficamos tomados de compaixão quando vemos os nossos irmãos numa situação precária de rua. E nós, muitas vezes, nós pensamos, Senhor de misericórdia, Deus seja louvado que eu não estou nessa situação. Eu, pelo menos, penso dessa maneira. Eu me comovo porque se eu tivesse numa daquelas provas, eu não sei se eu suportaria com a mesma felicidade, com o mesmo sorriso, com a mesma alegria que eu tenho na minha vida. Porque me parece tão complexo viver na rua, me parece tão complexo viver desprovido de toda e qualquer assistência material. Mas a nossa vida não pode ser somente tomada pelas coisas materiais. Nós temos que ter outros recursos e outras alegrias, nós temos que ter outros desejos. A nossa vida material, ela vem e nós somos encarnados para equilibrar isso, porque a doutrina, ela nos ensina que fomos criados simples e ignorantes, com total capacidade de desenvolver todo o nosso potencial, toda a nossa essência enquanto espírito. Mas quando nós estamos encarnados, muitas vezes nós esquecemos desta essência. Muitas vezes nós pensamos na nossa vida só para o pão material mesmo. Qual roupa que eu vou comprar agora? Qual sapato que eu vou ter? Que marca? Quando é que eu vou trocar o carro? Nossa, mas o meu carro já faz 2 anos que eu comprei o meu carro, já está na hora de trocar, que já está velho. Nós temos um alto consumo hoje. Nós temos uma vida hoje muito diferente da época em que Jesus estava encarnado e contou essa parábola.
Mas as pessoas que tinham uma capacidade maior de riqueza daquela época é muito semelhante ao que nós temos hoje. Eles também estavam preocupados qual era a melhor túnica, qual a melhor liteira, qual era a melhor quantidade de fruto, qual o melhor bato, qual o melhor púrpura, qual o melhor vinho que tomariam. E eles também não estavam preocupados com a vida espiritual. E quantos daqueles será que somos nós mesmos? Nós professamos, nós entendemos hoje uma doutrina que nos mostra que nascemos e renascemos quantas vezes forem necessário. Quando nós estamos muito voltados só para os nossos bens materiais, cabe nós pensarmos bastante sobre isso. Logo em seguida, Jesus continua, deixa essas pessoas, deixa esse local, continua o seu caminho, e assim que ele entra em Jericó, a cidade é tomada pela alegria do profeta estar em Jericó. E eles estavam assim aguardando, porque Jesus está descendo lá de Jerusalém, eles todos estão aguardando essa chegada, e a cidade está em festa para o profeta que cura, o profeta que trazia a palavra maravilhosa. E na cidade de Jericó vivia um homem chamado Zaqueu. E ele era um dos principais dos publicanos, ou seja, um coletor de impostos. Ele era um homem rico, ele também estava voltado para a sua herança. E ele tinha uma baixa estatura. E ele queria ver, ele sentiu no seu coração de ver o Mestre. Ele sentiu no seu coração de ver aquele profeta, de saber como que ele era aquele profeta. Nós também temos essa curiosidade de saber como seria Jesus. Nós não temos essa curiosidade de saber como é Jesus, como será que ele surgiria para nós, como será que ele viria para nós quando ele chegasse na nossa cidade. Então, esse homem está ansioso pela presença de Jesus. E ele, percebendo que Jesus ia fazer um determinado caminho, gosto de pensar que não tinha outro caminho, que aquele era o único e exclusivo. Então, Zaqueu faz o quê? Sobe numa árvore para poder observar Jesus quando ele passar. E quando Jesus passa naquele caminho e chega embaixo dessa árvore, ele olha para cima e diz: desce, Jesus, desce, Zaqueu. Jesus não. Jesus fala para Zaqueu: desce, Zaqueu, da árvore, porque me aprove hoje, né? Então é bom, é de bom proveito, é de minha alegria, fico muito satisfeito em fazer a refeição em sua casa hoje. Imagina a felicidade desse homem. Bem, gente, eu sei que não está escrito isso lá na parábola, mas eu gosto de pensar assim, que se Jesus chegasse e dissesse assim: eu vou comer na sua casa, hoje me aprovo, eu ficaria muito feliz de ser recebido na sua casa hoje, eu não teria como dimensionar a felicidade. E acredito que nenhum de nós teríamos condições de dimensionar essa felicidade. Zaqueu desce rápido e vai para casa preparar o jantar, tomar as providências para esta ceia. E ele fala, e é muito bonito, porque quando ele chega naquela casa e vai se hospedar naquela casa, ele está prazeroso de receber aquilo, ele está feliz de receber aquilo. Vocês acham que não tinha alguém que estava olhando e que estava criticando de Jesus estar naquela casa? Ele era um cobrador de impostos. O povo de Jesus não suportavam os cobradores de impostos. Então, eu fico pensando e fico imaginando o quantos que tinham de pessoas ali de fazendo um biquinho feio, de fazendo um muxoxo. Nós fazemos isso também. Quando nós achamos que uma pessoa não é do nosso padrão, não tem o nosso padrão de moral, não tem o nosso entendimento, nós também temos um pouco desse preconceito. Nós também carregamos o verniz
da nossa indignação. Então, carregaram. E ele então fala, Zaqueu fala para Jesus que tudo que ele fez e que se ele tivesse prejudicado alguém, que ele iria restituir, ele pagaria quadruplicado. Então ele devolveria mais do que o dobro, né? 4 vezes ele devolveria se ele encontrasse alguém que ele tivesse prejudicado. Olha que coisa interessante nessa parábola, né? Então, se eu prejudiquei alguém, se tem que fazer isso, se eu tiver que fazer isso, eu 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 pago quadruplicado. E aí Jesus fala assim que hoje a salvação entrou nesta casa. Mas Jesus não está falando que você, Zaqueu, você também é um filho de Abraão. Ele está falando que a salvação entrou naquela casa, não é porque aquele homem iria devolver se tivesse prejudicado alguém, mas porque naquele momento Zaqueu começou a importar-se com a outra pessoa. Ele saiu do dinheiro e da fortuna ser só dele e pensar na fortuna e no dinheiro e no bem-estar de outros irmãos. Às vezes, nós estamos presos nas nossas coisas, nos nossos afazeres domésticos ou profissionais, e não temos muito tempo de pensar no nosso irmão, de fazer uma prece, de pedir misericórdia, porque todos nós estamos vivendo numa mesma escola. E de que maneira que nós estamos vivendo? A Terra é uma escola onde nós estamos vivendo lições muito semelhantes. Às vezes a gente não para pensar nisso, mas as dores que um passa e as dores que um sente é muito semelhante à dor e às dificuldades do outro. Nós temos experiências e provas e expiações muito semelhantes uns dos outros. E às vezes nós estamos tão voltados à nossa dor, estamos tão voltados às nossas próprias necessidades, que não lembramos do nosso irmão, não trazemos a salvação para a nossa casa. Salvação vem do grego e quer dizer sabedoria pela consciência, você tomar consciência de que você pode ser uma pessoa sábia. Quantas vezes nós estamos utilizando da nossa sabedoria, utilizando da nossa salvação, ou trazendo em nós uma salvação, pensando e se preocupando com o outro. E não é somente a filantropia que nós fazemos, a cesta básica, a providência de uma roupa, de um sapato, de um bazar e de um brechó na sua instituição de preferência. Não é apenas isto. É trazer no coração, dentro do coração, essa misericórdia. E cuidar bem da fortuna, do dinheiro, das coisas materiais, dos bens materiais que nós temos, porque ele está emprestado, ele está conosco por um período de tempo. O Espírito Protetor traz uma mensagem em 1861, dizendo que nós somos usufrutuários das heranças, dos tesouros dos céus, para o nosso aprendizado. E muito tempo, quando eu cheguei na doutrina e eu li esta mensagem, eu fiquei, ao mesmo tempo, de chocada, de falar, puxa vida, não é meu, eu falo que é meu, mas não é, e ao mesmo tempo feliz de saber que nós somos administradores.
Como que nós estamos administrando os bens que Deus coloca para conosco? Como que nós administramos esses bens que nos chegam? Como que nós estamos preparando o nosso futuro para uma próxima vida? Como que nós estamos cuidando da nossa vida hoje, lembrando que nós somos herdeiros de nós mesmos? Qual será a nossa herança? O que que nós estamos guardando para nós? Como que nós vamos, lidar com esta herança? Como que nós vamos, cuidar de nós e do próximo com sabedoria, com inteligência? Como que nós vamos distribuir este pão? Como que nós vamos multiplicar como Jesus multiplicou? Como que a bondade vai se instalar em nosso coração? Como que o nosso olhar de amor, de entendimento, de paciência, de tolerância se estenderá ao nosso irmão? Como que nós vamos olhar para o nosso irmão, não aquele irmão de sangue, não aquela família, não aquela parentela, mas aquele outro que nós não conhecemos, aquele outro que não faz parte da nossa existência no nosso dia a dia, aquele outro que muitas vezes nos assusta, que muitas vezes nos causa um medo, um receio, como é o nosso pensamento para com ele. Como que nós distribuímos esse bem em torno de nós? Como que nós trabalhamos com esse bem em torno de nós? Como que nós desprendemos destes bens em torno de nós? Como que nós fazemos esse bem ser um bem para mim e para o outro? Como que eu posso empregar bem a fortuna? Jesus não condenou a fortuna. Jesus não disse que aquele que tivesse uma fortuna estaria condenado a uma vida futura de miséria. Pelo contrário, ele disse para empregar bem. Porque aquele que emprega bem, aquele que sabe distribuir, aquele que sabe valorizar, por exemplo, o seu funcionário, valorizar o bem-estar da sua família, valorizar o bem-estar da instituição que você trabalha. Então, nós estamos usufruindo de um bem, de um direito, mas estamos ao mesmo tempo permitindo que outros o façam também. E que faça com amor, que faça com carinho, que faça com entendimento, que faça com a luz do bem-estar. Muitas vezes, nós reclamamos da nossa vida sem direito. Sem direito de reclamar, porque nós esquecemos de olhar o outro que chora perto de nós. Muitas vezes nós reclamamos da nossa prova sem entender a prova do nosso irmão. Muitas vezes nós clamamos que a nossa dor é a dor maior do mundo, sem olhar a dor do que está ao nosso lado. Muitas vezes nós nos mantemos indiferentes. Na época de Jesus, não havia hospitais. As pessoas se amontoavam em vales dos leprosos. E Jesus se compadecia desses sofredores e ia nesses locais promover a cura e o bem-estar. Hoje nós temos toda uma sanidade e toda uma saniedade de existência. Hoje nós temos uma higiene, nós temos remédios, nós temos boas roupas, nós temos equilíbrio, nós temos bem-estar, nós temos apoio, assistência, temos resguardo do trabalho, segurança do trabalho, temos previdências para o futuro.
mas nós temos tantos irmãos que não tem nada disso, e às vezes nós falamos: "Eles estão nesta situação porque escolheram ou porque plantaram, estão colhendo o que plantou". E aí fica uma pergunta, irmãos: será que nós não estamos semeando a mesma situação? Será que nós também não estamos semeando esse deserto em torno de nós? Vamos pensar sobre isso. Como é que nós entendemos a fortuna e a vida espiritual no nosso dia a dia? Nós não podemos servir a dois senhores. E nós podemos servir a Deus, usufruindo dos bens que Ele nos dá, auxiliando os nossos irmãos. Que a paz de Jesus ilumine os nossos dias e os nossos pensamentos e as nossas reflexões. Vamos agradecer a Jesus, aos amigos espirituais, o nosso Mestre Maior, pela felicidade que temos de entender os ensinos que Ele nos traz. Ensinos de paz, de amor, de compreensão e de carinho. Vamos agradecer todos os amigos que Ele nos coloca em nossa vida, seja eles encarnados ou desencarnados. Vamos agradecer a oportunidade que nós temos de conhecer a verdade libertadora da caridade, do amor ao próximo, da vida imortal, da oportunidade de ir e vir auxiliando-nos e auxiliando o nosso próximo. Vamos agradecer aos irmãos espirituais que nos auxiliam através do passe espiritual, trazendo alívio ao nosso físico e à nossa alma, a água que eles purificam, o bem-estar que eles nos proporcionam. Vamos agradecer a oportunidade bendita de estar ali, sempre ao lado dele. E sabendo que quando nós o chamamos, podemos sentir ao nosso lado, junto com os amigos, junto com toda a paz que Deus nos traz. Nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de entender que somos usufruários de seus bens e que nós possamos usufruir servindo os nossos irmãos, de maneira que nós semeamos a abundância na nossa vida hoje e também no futuro, e que nós possamos distribuir às mãos cheias o teu amor, a tua paz e a tua luz infinita. Assim seja.